Nós estamos de volta para dar continuidade à série sobre o estudo de intercessão. E antes de mais nada, eu quero ler com você um texto muito conhecido também, Tiago, capítulo 5, diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Pois é, Elias era um intercessor. E vamos então continuar a falar sobre o poder da intercessão. O que a intercessão poderá fazer? Elias era um intercessor. Há algum tempo atrás, já fazem uns 10 anos, eu creio, estivemos numa cidade chamada Pompeia. Fomos fazer o nosso seminário de batalha espiritual naquele lugar. E aquela igreja Holiness levou a sério a intercessão pelo seminário. 40 dias de relógio de oração, 24 horas. E o pessoal, então, se dividiu em turno de uma hora, oraram. E uma coisa incrível, quando chegou meia-noite, esse pessoal fazia o seguinte: havia, então, um certo programa, dizendo assim: bom, chegou a meia-noite, nós acabamos, viu? A família Souza falava, acabamos, e ligava para a família Pereira. E Pereira ia, orava de meia-noite até 1 hora, de 1 hora a 2, então, terminando agora de 1 hora, chegando até as 2, então eles ligavam para a Oliveira, entende? E assim a madrugada inteirinha também estava sendo coberta. Eu cheguei no 39º dia da intercessão ali na cidade, e começamos o nosso seminário. E na abertura do seminário, o pastor da igreja diz assim: olha, nós fomos muito abençoados, temos orado, mas sabe o que aconteceu? O guarda da cidade nos procurou. O período de intercessão era janeiro, então férias. E vocês podem imaginar, janeiro numa cidade de interior, o que acontece? Geralmente, criminalidade sobe, o índice de criminalidade sobe. Arruaças, assaltos, problemas de drogas, etc. Mas o guarda, o policial, falou com o pastor: pastor, então aconteceu uma coisa muito interessante este verão. É que neste verão, estranhamente, nós tivemos um verão tranquilo e o índice de criminalidade caiu. Irmãos, eu chorei. Chorei porque eu sabia o que estava acontecendo. No mundo espiritual, havia uma interferência dos anjos para segurar a criminalidade, o assalto e todos os problemas que poderiam acontecer. Glória a Deus, né? Não é uma coisa interessante acontecer algo assim? Pois é. E nesse texto que nós lemos, também fala de confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem sarados, curados. Muito pode, por sua eficácia, a sua súplica, a súplica do justo. Veja só, aconteceu uma coisa muito interessante com a confissão que o seminário fez numa sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, no início do nosso seminário, nós nos ajoelhávamos muitas vezes para confessar diante de Deus, de todo o nosso coração, os pecados nacionais, da idolatria, da feitiçaria, da perversão sexual, da corrupção e vai por aí, né? Nós passávamos horas, não digo horas, mas vamos dizer assim, uns 20 minutos, orando, pedindo perdão pelos pecados nacionais, pelos pecados da cidade. E aconteceu na cidade de Cornélio Procópio também,
oramos, confessamos os pecados. Aquela igreja também tinha levado a sério 40 dias de relógio de oração. E no dia que começou o seminário, então fizemos esta oração de confissão de pecados pela cidade, pecados nacionais. Só que sábado de manhã alguém estava fazendo barba no banheiro, né? Ouvi um comentário. Atenção, atenção, rádio dizendo: aconteceu um milagre. E ele pensou: mas que milagre? E sabe, o locutor estava dizendo o seguinte: nesta madrugada passada não houve uma denúncia de crime, uma ocorrência criminal na cidade. Não é fantástico? E, dando continuidade a essa história, eu estava falando numa outra igreja, numa outra cidade chamada Porto Ferreira, alguns anos depois. Eu contei essa história. E o pastor havia contado: Neuza, essas semanas que antecederam o seminário, houve tantos problemas que o delegado da cidade é membro da nossa igreja. Ele teve muitos problemas. Foi chamado tantas vezes de madrugada, ele está cansadíssimo. Eu falei: pastor, aconteceu isso. Contei a história de Cornélio Procópio, né? E naquela noite, sexta-feira, era a conquista da cidade. Também, esse era o tema do seminário. Nós fizemos uma confissão diante de Deus, pedindo perdão pelos pecados da cidade. No dia seguinte, o pastor chegou dizendo a mesma coisa. Esta noite não houve uma ocorrência criminal nessa cidade, uma ocorrência policial nessa cidade. Depois, continuamos fazendo o nosso seminário, e à noite ele chegou e disse: Neuza, 24 horas sem nenhuma ocorrência. Minha gente, vocês não acham isso incrível? Eu acho isso fantástico. Ah, se todo o povo de Deus levar a sério a intercessão pela cidade, levando a sério as confissões, o arrependimento pela cidade, oh, irmão, nós poderemos transformar este Brasil. E o meu coração arde de paixão por ver cidades transformadas, bairros transformados, a nação transformada, restaurada. Pois é. E agora alguns de vocês devem estar perguntando o seguinte: ué, será que eu posso ser intercessor? Pois é. Algumas pessoas, alguns estudiosos da Bíblia dizem assim: nem todos são intercessores, não. Tem o dom da intercessão, tem o ministério de intercessão. Mas eu quero te dizer a você, você que gosta de interceder, você que ama interceder, não deixe de interceder não, tá certo? Porque realmente quando você gosta, você ama interceder, gosta de passar na presença de Deus, de joelho, etc., Deus já está chamando você para intercessão, tá? Não fique com aquela ideia, não, só os grandes, os especialistas é que vão poder interceder, não. O Espírito Santo vai te guiar, tá bom? E eu gostaria então de dizer, mas tem algumas pessoas assim, muito especiais que passam várias horas em intercessão. Essas pessoas têm um ministério de intercessão. Pois é, eu conheci pessoas que passam 8 horas intercedendo. Fantástico, né? A paixão dessas pessoas são 8 horas. Não fazem mais nada. Interceder, interceder, interceder. Choram, gemem na presença de Deus. 8 horas. Mas, no geral, os intercessores passam de 2 horas a 5 horas na presença de Deus. Agora, eu espero que essas 2 horas, 5 horas, 8 horas que eu estou dizendo, não venham te desanimar. Tudo bem? Você que começou a ser despertado na intercessão, continue orando, porque Deus vai confirmar. Tudo bem? Então, uma coisa que é muito importante dizer a vocês é que o intercessor tem um dom complementar, que eu chamaria de dom profético, porque eles começam a ouvir Deus falando enquanto a pessoa intercede. Então, essas pessoas têm dom profético. E essas pessoas, muitas vezes, conseguem enxergar o problema da cidade, da igreja, da família, mais do que as pessoas normais, porque estão orando, estão intercedendo. Agora, se você começa a enxergar as coisas, então o que você tem que fazer? Continuar a orar. Sabe por quê? A palavra de Deus diz assim, em Amós, ele diz assim: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas.
E os intercessores são profetas. Tem a profecia já, o dom da profecia já começando a operar. E às vezes, Deus começa a mostrar certas coisas, até da igreja, né, para os intercessores. E nessa hora, a pessoa não deve falar, ai pastor, Deus me mostrou isto. Não, não corra não. Primeiro ore. E diz assim, pergunta assim ao Senhor, é para falar para o pastor? Não é? Você primeiro pergunta para Deus e continue orando. Se Deus falar agora, você vai falar com o pastor, você vai falar. Porque o intercessor é colaborador de Deus, cooperador de Deus, não é? Ele vai fazer a história junto com o Senhor. Então, primeiro você pergunta se é assim mesmo, é isso que Deus quer mesmo, não é? Agora, uma coisa muito importante que eu quero dizer. Tem o pastor que dirige a igreja, ele tem toda a sua responsabilidade administrativa, pastorear a igreja, cuidar das ovelhas, e você é intercessor. E você começa a ouvir Deus, e Deus começa a falar, esta igreja precisa se humilhar. Esta igreja tem alguns pecados que tem que ser confessados na presença de Deus, né? E fala com o intercessor. Agora, então, nessa hora, dá uma tentaçãozinha de pensar assim que você intercessor é mais importante do que o próprio pastor. Cuidado com isso aí. Isso aí é a tentação. Porque o pastor tem autoridade, tem a unção da autoridade sobre a igreja. E o intercessor tem a unção de profético. E o profético tem que se submeter ao pastor. Está entendendo? Então, o que você tem que fazer? Fazer aquilo que eu falei. Você continua orando e você vai se sujeitar ao pastor. Eu vi uma figura, um cenário muito, muito bonito. Eu estava numa igreja e nós fizemos um louvor de palmas. Alguns conhecem e alguns... Né? É um momento assim muito especial de adorar a Deus só com palmas. E nessa hora o Espírito Santo se manifesta de um jeito tão lindo. Alguns têm profecias, etc. Então, numa determinada igreja, eu vi que 3 ou 4 pessoas ficaram pertinho do pastor naquela hora de compartilhar as bênçãos, as visões, né? E o que aconteceu? A primeira pessoa cochichou alguma coisa no ouvido do pastor, o pastor fez assim. E a pessoa levantou, isto é uma palavra para a igreja, e deu a profecia. Achei lindo aquilo. Logo em seguida veio a segunda pessoa, falou alguma coisa no ouvido do pastor, e o pastor disse sim. E ele também se levantou, essa é a palavra de Deus para a igreja, né? E assim por diante, terceira pessoa falando, trazendo a palavra de Deus. Mas com a bênção, consentimento do pastor, para que na igreja haja ordem. Eu achei lindo aquilo lá. Ah, se todos nós pudéssemos, desta forma, não é, cooperar com o Senhor. Eu estou falando isto porque você, intercessor, tem um dom complementar de profecia. Tudo bem? Pois é. Bem, alguns de vocês vão falar assim... Ah, mas eu não tenho nada de dom profético. Ai, gente, nós temos que começar a aprender e vai intercedendo. E você vai ter uma surpresa muito grande de descobrir que Deus fala com você, tá bom? Agora, realmente, com o tempo, com o passar do tempo, Deus vai começar a chamar algumas pessoas, como eu já disse, para aquela coisa especial, né? E então eu queria compartilhar aqui o que o Edgar Silvoso diz. Ele falava assim, eu preciso de uns guerreiros, dos intercessores especiais. Então o que ele falava? Como é que ele fazia? Diz que ele mandava toda a igreja começar a levantar as mãos e começar a orar ao mesmo tempo. Aquele clamor que nós fazemos, né? Então, ele começava a andar pela congregação. Andava pela plateia, estava andando. E ele via pessoas ouvia como as pessoas oravam. E algumas oravam com paixão, né? Falava, Senhor, a tua promessa é essa. Se permanecermos na tua palavra, a tua palavra permanecer em nós, podemos pedir qualquer coisa e o Senhor faria. Não fui eu que falei, foi o Senhor que falou. A pessoa continua orando, né? E eu ligar ouvindo. Falei assim, esse leva a sério a palavra de Deus. Esse é intercessor. E assim ele pegava esse pessoal, não é? Juntava para agora então ter um grupo de intercessores. Tá entendendo? Então, na intercessão você pode crescer. Tudo bem? E eu espero que você realmente cresça na intercessão. Bem, eu disse um pouquinho alguma coisa como, por exemplo,
Eu disse que Deus, não é o fazedor da história. Eu falei, você pode transformar a história através da oração. Pois é, algumas pessoas, algumas ideologias, pessoas assim, partidárias, algumas ideologias que já caíram da moda, disseram, nós vamos escrever a história. Eram os marxistas. Pois é. Agora, está fora da moda, que eles não escreveram a história, mas Deus escreve a história. E sabe quem é que vai cooperar como fazedores da história? São os intercessores. Então, e por quê? O Senhor, Deus, é o autor da história. Agora, Deus precisa de seus cooperadores. Então, o que ele faz? Ele quer os amigos para compartilhar o desejo do seu coração. Você sabe que Deus, quando olhou para Sodoma e Gomorra, aquela cidade terrivelmente em pecado, corrupta até os fios de cabelos, cheia de sensualidade, numa prostituição terrível, não é? Deus falou, eu não posso permitir que essa história continue, eu tenho que intervir. Só que ele disse, eu não vou fazer sozinho isso aqui, eu vou primeiro falar com meu amigo Abraão, não é? E assim, o que ele fez? Ele buscou Abraão, e ele veio em forma humana, junto com outros anjos, visitou Abraão e disse, Abraão, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ter de destruir Sodoma e Gomorra. Só que, interessante, o que faz Abraão? Intercede. Ele então faz o papel de mediador, de advogado, de intercessor. E começa a dizer, Senhor, se houver 50 pessoas justas em Sodoma e Gomorra, o Senhor destruiria? Não destruiria. Se houver 40, Senhor, o Senhor destruiria? De forma nenhuma. Se houver 30 pessoas, o Senhor destruiria? Não. Se houver 20, se houver 10. Você acredita que alguns estudiosos dizem o seguinte, que Deus ficou esperando Abraão falar mais? Se houver 5, se houver 1, sabe? Mas Abraão, depois de 10, foi embora. Mas o que Abraão fez? Intercedeu. E Deus precisa da tua intercessão. Isso, olha, é uma das coisas que está escrito no livro Sagrados, História de Sodoma e Gomorra e a intercessão de Abraão. Agora, você pode imaginar, conta a história de Nínive. Todos vocês conhecem. Olha que coisa incrível, Nínive. Deus chama Jonas, profeta de Deus. Olha, já falei, profecia com intercessão, profeta, está tudo ligado, né? Mas então o que acontece? Jonas, quando ouviu Deus falar assim, vai para Nínive e lá prega, dizendo que o juízo de Deus virá. Se eles não se arrependerem, o juízo de Deus virá. E Jonas deve ter falado assim, imagine se eu vou na cidade de Nínive, aquela cidade corrupta, de gente violenta, nossa inimiga, vou ali? Vou nada. Ele pegou então o navio e foi para Tarsis, né? É incrível o que acontece quando a igreja dorme, quando os verdadeiros profetas e mensageiros dormem. O mundo pegando fogo e o Senhor Jonas, né? Só que não estava pegando fogo. O navio estava indo a pique. E o Senhor Jonas foi lá embaixo, no navio, no fundo do navio. E lá foi tirar um cochilo, mas ele entrou numa profundidade de sono, roncava e todo o pessoal, tripulação e todos os passageiros daquele navio em polvorosa, fazendo todo tipo de feitiçaria, de invocações, de chamamentos a Deus, todo tipo de invocação. E de repente alguém lembra um fulano tranquilamente dormindo lá. Não é? O navio está indo a pique. Eles falaram, o que está fazendo aqui? Acorda, sujeito. E o sujeito acordou. E quando Jonas foi confrontado, ele disse, pois é, eu sou servo, profeta de um Deus vivo, Deus Altíssimo. O que você faz? Eu sou profeta. Mas o que está acontecendo? Pois é, a culpa é minha. Já imaginou? A culpa é minha. Por quê? Porque o mundo começou a apontar.
que você está fazendo? Dormindo, quando nós estamos aqui num desespero tremendo. Isso fala muito conosco hoje, né? E ele então, não, pode deixar. Vocês podem me sacrificar, joguem-me na água. E foi jogado, mas Deus tinha um plano maravilhoso para Nínive. Nínive podia ser uma cidade mais corrupta, mas na palavra de Deus tem um versículo interessante. Nínive era uma cidade importante para Deus. Então Deus mandou uma baleia, perdão, a gente diz baleia, mas na Bíblia não diz baleia não, peixe grande peixe, né? Para engolir Jonas. E Jonas faz aquela intercessão de arrependimento dentro do ventre da baleia, misericórdia, do grande peixe. E o Senhor manda o grande peixe expelir, né? E assim, o que acontece? O profeta vai ter de voltar àquela cidade para falar. E prega daquela forma. Daqui 40 dias, Nínive vai ser submergida, né? Vai haver uma convulsão aqui. E Nínive, então, diante daquela palavra de autoridade de um profeta que havia fugido, mas que voltou, restaurado, e agora toda a cidade leva a sério a palavra de Deus. E o que acontece? Todos em jejum, em arrependimento. Eu fico impressionada porque a palavra de Deus diz até os animais. Já imaginou as galinhas? Os bois mugindo, não é? E olha, irmãos, o que acontece? Deus atendeu aquela intercessão de arrependimento, né, na presença de Deus. E você conhece a história. Deus reverteu. Pois é, intercessão salva uma cidade. Agora, houve uma outra história muito bonita. A história é de uma mulher que queria um bebê. Era uma mulher estéril. Isto, na cultura judaica, era uma abominação, era um sinal de maldição. Agora, o que havia de especial naquela mulher? Era uma esposa muito amada pelo marido, mas estéril. O que ela queria? Filho. E aquele sentimento, filho, quero filho, quero filho. E a sua companheira, a outra esposa de Eucana, né, de vez em quando mandava suas flechadinhas, mandava suas criticazinhas, suas observações para feri-la. Foi terrível para ela. E até Eucana disse, como? Você quer que eu seja Deus para te dar um filho? Que história é essa? Mas a Ana estava sendo angustiada. E ela foi orando, intercedendo na presença de Deus. E é interessante, essa é a oração para ela, né? Aparentemente é para ela. Só que, através daquela oração, o que ela estava gerando? No ventre dela, né? Vocês conhecem a história, ela esteve no templo, orando. E a angústia era tão grande, gemia tanto dentro dela, que as suas palavras não saíam, né? Normalmente. Então, começou com um balbuciar na boca e foi tomada pelo sacerdote ali como sendo uma bêbada. Ó, mulher, cheia de vinho, é? Só que, Ana, eu sou uma mulher de espírito angustiado, estou pedindo um filho. E terás o filho. Essa foi a resposta, né? Mas o que acontece, irmãos? Nasceu o filho. Quem era esse filho? O filho era um profeta. O filho era um grande líder. Então, o que a gente conclui? Aqueles meses de angústia, de intercessão, de oração da Ana. Na realidade, ela não estava orando só para ela, não. Ela estava orando sem saber, estava orando por todo o povo de Deus. Deus traz um homem que realmente possa solucionar o problema. Sabe por quê, irmãos? Nós não sabemos muito ainda, no Velho Testamento não fala muito sobre o Espírito Santo de Deus, mas já no Novo Testamento se fala do Espírito Santo de Deus gemendo, eu tenho certeza, ela estava gemendo, o Espírito Santo estava gemendo através dela, sem que ela soubesse,
para gerar um homem de Deus, sacerdote e profeta, para transformar a história de Israel. Pois é. Então você que diz, né, que vamos escrever a história, uma nova página na história, eu gostaria de dizer a você, esteja pronto para fazer alguma coisa na presença de Deus. É na história modernas também. Há homens como Conde Zinzendorf, que diante de uma figura, quando Jesus apareceu crucificado diante dele, ele disse: Senhor, eu entrego tudo que eu sou nas tuas mãos e quero transformar esse planeta, quero alcançar maior número de pessoas. E ele então começou um movimento de intercessão. E o movimento de intercessão era o seguinte: 24 horas de intercessão sem parar. E esse movimento que Conde Zinzendorf começou, não é? Durou 100 anos. E milhares de missionários saíram de lá para os anos de 1700 e pouco, não é? Antes de John Wesley. E todo o século foi influenciado por este homem que conseguiu plantar uma semente de intercessão 24 horas. E o maior movimento missionário do século XVIII foi inspirado por essa intercessão, de joelho no chão, pedindo a Deus: Senhor, transforma e leva-nos para transformar o mundo. Irmãos, estamos para terminar mais a segunda sessão de estudo sobre intercessão. Você intercessor, peça para o Senhor: Senhor, faça-me crescer no nível de intercessão, e que você seja bastante usado em transformar e começar a escrever uma nova página da história, em nome de Jesus, para a exaltação do nome do Senhor. Então, aqui eu estou terminando o segundo estudo sobre intercessão, e estaremos voltando logo a próxima vez. Deus te abençoe.